Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez, nesse nosso encontro das segundas-feiras, aqui estamos nós, na TV Vila Imperial, trazendo o nosso programa, o Bairro em Ação, programa que se predispõe principalmente a trazer as coisas boas, a trazermos as novidades, enfim, aquilo que a nossa cidade tem de importante, aquilo que ela tem de mostrar de bom a todos nós. E realmente nós temos o interesse de que possamos cada vez melhorarmos, cada vez mostrarmos aquilo que é importante para nós todos, para a nossa sociedade. Nós que temos, já vamos anunciando, como pede um dos nossos produtores, o Vicente, a nossa fanpage no Facebook, Bairro em Ação. Também o nosso e-mail, estamos abertos a receber sugestões, informações dos nossos telespectadores, www.bairroacão, sem cedilha e sem ti, gmail.com. Hoje temos um grande prazer do retorno do Marcelo, do Prodeficiente. Marcelo, que se tornou uma imagem deste trabalho, até porque hoje parece que o sobrenome do nosso amigo Marcelo passou a ser Marcelo Prodeficiente. Realmente é muito importante, foi uma das melhores entrevistas que nós tivemos no ano passado, dentre muitas, muito boas, mas que calou mais fundo, calou mais no nosso telespectador e na nossa equipe toda. Sempre comentamos, sempre falamos da importância daquele momento, daquela entrevista, e que o próprio Marcelo nos deu um grande presente. Eu aproveito para contar isso aqui no ar, antes do nosso início, quando o Marcelo nos disse que, semana seguinte, 2 semanas depois do programa, houve uma grande adesão no programa deles, feito por ele, feito pelos amigos dele, no ingresso de pessoas, visto o nosso programa, visto a nossa entrevista. Realmente calou muito fundo para nós. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer muito grande, né? Mais uma vez, poder retornar aqui a esse programa, a essa emissora. Então, desde já, muito obrigado por dar mais uma vez a oportunidade. Hoje está falando da Prodeficiente. Marcelo, vamos começar por uma das coisas mais importantes que nós vemos na Prodeficiente. Você falava conosco agora das dificuldades que encontra o deficiente para o emprego, para a dignidade do trabalho, porque você quer dignificar um homem, dá a este homem toda a possibilidade dele se manter e dele manter a sua família. Como é que funciona a Prodeficiente em relação ao emprego para o deficiente? Bom, Alcindo, a Prodeficiente, ela é um balcão de emprego para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, hoje, graças a Deus, né, no começo foi muito difícil, né, fazer com que as empresas cumprissem a lei, mas através de muito trabalho, junto com parceria do Ministério do Trabalho, nós conseguimos concluir com que as pessoas se colocassem diretamente ao mercado de trabalho. Hoje a Prodeficiente tem 1.012 pessoas com algum tipo de deficiência já inseridas no mercado de trabalho. Mas, Alcindo, poderíamos ter bem mais, né? Nós temos bastante currículos, temos algumas vagas que as empresas todos os dias nos procuram, mas infelizmente nós verificamos que a pessoa com deficiência, que é o usuário de cadeira de roda, e a pessoa com deficiência, que é deficiente visual, ela se encontra ainda bem excluso das vagas de emprego, porque infelizmente essas pessoas elas têm dificuldade de sair de casa, não tem rampa, não tem corrimão, não tem um acesso adequado, né? Hoje, assim, nós podemos verificar que Petrópolis tem botar 90% da sua frota de ônibus totalmente adaptada. Nós verificamos também que as escolas, né, estão adaptadas para receber a pessoa com deficiência. Nós verificamos que as professoras estão fazendo de tudo para poder atender, né? Não colocam culpa nas professoras, elas fazem de tudo para poder fazer essa inclusão. Mas nós também verificamos que eles não conseguem chegar até a escola
que eles não conseguem chegar até o ponto do ônibus para poder pegar um ônibus. Então não adianta arrumar do lado de fora da casa se dentro não está arrumada. Então nós temos que primeiro, Alcindo, dar condições a essas pessoas de poderem ter acessibilidade de sair de dentro das suas casas. Enquanto não der condições delas saírem de casa, não adianta ter ônibus adaptado, não adianta ter escola adaptada, não adianta fazer em praça bonita, não adianta colocarem brinquedos nos parques para deficiente, se infelizmente nós que temos uma deficiência não conseguimos chegar até esse local. Você coloca muito claramente um fato que nós vivenciamos hoje no Brasil. Não falemos de Petrópolis, não. Vamos falar no Brasil, que é o grande problema, é o grave problema da mobilidade urbana. A nossa mobilidade urbana hoje é muito ruim, é muito deficiente. Hoje, eu até, preparando até um trabalho de uma palestra, eu tive a felicidade de encontrar uma colocação do economista, o Gianetti, Eduardo Gianetti, em que ele diz que nós, enquanto estamos nos programando para fazermos grandes estádios, trem-bala, aeroportos de primeiro mundo, programando, não concluindo. Estamos deixando de fazer as coisas básicas, que são o saneamento, que são as acessibilidades, o transporte. Isso realmente é muito claro, é muito importante. Mas, Marcelo, eu te pergunto o seguinte, realmente nós precisaríamos fazer uma luta, uma campanha, não seria o caso de nos engajarmos todos para buscarmos essa luta dos acessos, das ruas, das vilas, por exemplo, onde você tem mais dificuldade, das saídas de casa, Marcelo? Sim, porque o que acontece, Luciano? Nós vivemos numa cidade, né, que é uma cidade turística. Perfeito. Né? Então, tudo se esbarra aqui em Petrópolis nos pontos históricos. Nós temos hoje um ponto de ônibus que fica em frente à APAI, né? Que a APAI é uma das grandes instituições em Petrópolis, junto com a Yolanda Duarte, lá Santa Catarina, entre outras maravilhosas. Perfeito, maravilhoso, sim. Que é onde está a APAI hoje situada, ela está do lado do Relógio das Flores. Um ponto de ônibus no Relógio das Flores que não pode ter cobertura, porque é um ponto turístico. Como é que vai fazer se essas crianças são usuárias de cadeira de rodas e depende de pegar um ônibus ali? Como é que essas mães vão ficar com essas crianças ali, debaixo de sol quente, debaixo de chuva? Nós verificamos que não podem... a pessoa com deficiência, infelizmente, eu estou falando hoje em Petrópolis, ela não consegue entrar numa loja no centro da cidade para fazer uma compra se ela tiver de cadeira de roda. Ela tem que fazer a compra do lado de fora da loja. Isso é uma incoerência, né? Isso é uma falta de respeito perante a nós que temos uma deficiência. Sim. Por quê? Às vezes o proprietário gostaria até de fazer uma acessibilidade, mas ele não pode. Por quê? Não pode mexer na calçada, porque a calçada é patrimônio histórico de Petrópolis. Então, além da acessibilidade, né? A topografia de Petrópolis, que é muito morro, muitas coisas assim, nos dificultam. O que tem nos dificultado também é sobre isso, que não podem fazer uma calçada, que não podem fazer um ponto de ônibus, não pode fazer isso, não fazer aquilo, porque não pode mexer na estrutura, porque, infelizmente, eles têm o IFAM também, que cobram muito. Então, é muito difícil ser deficiente nesse país que nós vivemos. Marcelo, mas veja bem, você coloca uma coisa que eu acho realmente interessante e que eu acho que nós podemos trabalhar em cima disso. Se nós olharmos a Avenida do Imperador, a nossa histórica Avenida do Imperador, analise o seguinte: na época do Império nós não tínhamos concreto, nós não tínhamos ferro, naqueles pilotis de ferro, nós não tínhamos uma série de coisas, não tínhamos bloquetes de concreto. Então a calçada da Rua do Imperador, ela não é a calçada de 100 anos atrás, de 80 anos atrás. Sim. Peguemos as fotos e veremos isso. Provavelmente o IFAM não deve ter analisado por este prisma. Sim. É talvez o caso de mostrarmos. Eu tenho observado que uma série de órgãos que aparentemente são extremamente fechados,
Quando se chega, se conversa, se fala, às vezes a coisa não é tão difícil quanto parece. A sua colocação é importantíssima para mostrar. Você fala de calçada, nós numa outra faceta da nossa vida atual, fazemos parte de uma associação de moradores lá do bairro do Morim, aonde uma das nossas brigas dos primeiro ano de mandato seríamos reformar as calçadas, visando o deficiente, visando o idoso, a criança, enfim, todos nós. E, infelizmente, nós ficamos tolhidos, porque vai ser quebrado para fazer uma obra, vai passar um cano, vai isso, vai aquilo, e, afinal de contas, a boa vontade de muitos que gostariam de refazer a sua calçada não refazem, porque são senões. Não sei, quem sabe se a gente procurasse o IPHAN mostrando fotos, a gente pode conseguir com o nosso amigo da SOPEF, da fotografia, ele que vai com certeza fazer uma série de concursos junto conosco, ele vai conseguir fotos das calçadas da Avenida do Imperador. Será que mostrando aquela calçada de 80 anos atrás nós não vamos conseguir sensibilizar esses homens do IPHAN? Eu acho que nós verificamos, né, nós que temos uma deficiência, quando criança, tudo é mais fácil, né? Tudo fica mais fácil, porque nossos pais têm possibilidade de nos locomover para qualquer lugar. Mas depois que, conforme você for crescendo, né, você fica adolescente, você vira adulto, começa você a ficar mais difícil. Então, o que acontece? Nós temos várias mães que moram em locais que tem que subir 200, 300 degraus. Além de subir com a pessoa, ela tem que subir com a pessoa, depois ela tem que descer para buscar a cadeira de roda dessa criança para depois subir. Ela vai sair de casa, a mesma coisa. Então, o que acontece? São vários projetos, né, que são feitos, né? Nós ouvimos várias histórias, né, que a pessoa com deficiência, eu costumo dizer que às vezes a pessoa vê na televisão, né, uma criança entrando na sala de aula de cadeira de roda e os alunos tudo achando bonito, batendo palma e acessibilidade, mas na realidade é bem mais difícil. A realidade de você ter que sair de casa, que nem agora eu recebi uma ligação de uma companheira nossa da associação, uma pessoa que é a nossa cadastrada, me implorando: Marcelo, vê se você consegue arrumar um carro para me levar para fazer fisioterapia. Cadê o carro? Né, nós queremos saber, cadê o carro que a prefeitura obtém para que essas pessoas possam fazer fisioterapia? Está me entendendo? Primeiro, uma cidade como a nossa, nós temos um total de 61 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Eu não estou falando 61 mil pessoas que todas dependem de cadeira de roda, todas dependem de bengala, todas são surdas, não. Com algum tipo de deficiência, desde idoso a bebezinho, criança. Como é que vai fazer que nós temos um automóvel só para fazer esse atendimento todo? Então, o que acontece? Essa senhora ainda mora no centro, mas temos muitos idosos, muitas pessoas que moram em altos de morro, que ainda tem que depender de um vizinho para descer uma escada toda carregada, para chegar lá na rua e ainda ter que arrumar um transporte para que ela possa fazer essa fisioterapia. Então, a recuperação dessa pessoa, ela se torna bem mais difícil, está me entendendo? Porque o que acontece? Alcindo, nós estamos tendo um crescimento enorme de pessoas com deficiência em Petrópolis, né? É muito acidente. Né? Aliás, isso aí é uma colocação muito importante. Nós tivemos até recentemente uma conversa aqui com o comandante da Defesa Civil, com o bombeiro, e eles nos falam sempre isso, que o crescimento dos acidentes, em especial das motos, é muito acentuado. Entende? Talvez nós necessitássemos de expor um pouco mais isso. Você, Marcelo, tem uma possibilidade muito boa de mostrar esse fato pelo teu exemplo de vida. Esse teu exemplo de vida é uma mostra muito importante para todos nós, para que nós conheçamos, para que aqueles mais jovens, porque todos nós, eu bem mais do que você bem mais jovem do que eu, mas veja bem, todos nós já tivemos as nossas fases em que nós abusamos de alguma forma, de algum modo, ou da velocidade, ou alguns, infelizmente, da bebida, enfim, de uma série de outros fatores
que realmente nos deixam um tanto quanto vulneráveis a esse tipo de acidente. Então, eu vou fazer uma colocação aqui para você, Marcelo. Inclusive, vamos fazer essa resposta no próximo bloco, em que eu vou dizer, Marcelo, dê uma orientação para essas pessoas que estão se expondo nesse momento, mostrando essa tua verdade, porque você não fala a verdade de um problema, você fala a tua verdade. E a tua verdade é muito mais clara do que qualquer outra que nós venhamos a falar. Mas antes da sua resposta, vamos chamar os nossos apoiadores para fazermos o nosso primeiro intervalo. Spoken cups,